Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são os vãos. Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vicente Pallotti, implorai-nos de Deus, pela intercessão de São Vicente Pallotti, a graça necessária para que nossa atividade desfrute sempre a sua bênção. Por Cristo nosso Senhor. Bendigamos ao Senhor. Então, é com muita alegria, então, que nós recebemos no nosso meio a professora Patrícia Espíndola de Lima Teixeira, da PUC do Rio Grande do Sul. Eu farei, então, agora a leitura do currículo da professora. A professora doutora Patrícia Espíndola de Lima Teixeira é doutora e mestra em teologia, com ênfase na antropologia fenomenológica de Edith Stein, especialista em filosofia e em psicopedagogia, licenciada em pedagogia, Liga da Arquidiocese de Porto Alegre, é professora e pesquisadora. Hoje, o seu tema é a antropologia fenomenológica em Edith Stein. Muito bem-vinda, professora. Eu convido, então, o professor Valdemar Munaro para fazer a mediação desta conferência. Bom dia a todos. Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Muito prazer. Então, nós temos a alegria de recebê-la em nossa instituição. E eu já passo a palavra para você e nós vamos ficar com muita alegria ouvindo. Depois teremos um espaço para colocações, esclarecimentos e perguntas. Bem-vinda, muito obrigado. Passo-lhe a palavra. Tá ótimo. Bom dia, gente querida, não é? A distância, como antes foi falado, a distância nos separa, por um lado, mas a presença, né, o espírito, enfim, passa por também esses espaços digitais, o ânima de vida, não é? Então, podem ter certeza que com muito carinho eu abraço, acolho cada um de vocês, muito alegre por esse convite da Faculdade Pallotina. Vocês sabem que eu estudei no meu ensino médio no Colégio São Vicente Pallotti, aqui de Porto Alegre, não é? Onde eu tive contato e certamente os valores da instituição de vocês, o carisma da instituição também perpassou a minha formação de adolescente. Então, com muita alegria eu aceito esse convite. Vocês, então, me convidaram para falar sobre a antropologia fenomenológica de Edith Stein. Eu conheci Edith Stein antes de eu ir para a temática, mas só para até contextualizar um pouco, né, no Brasil, como as coisas aconteceram, estão acontecendo, quando da canonização dela, ainda em 98, né, quando o Papa João Paulo II trouxe, né, uma judia cristã, assim que se falava na época da canonização fortemente, né, que teríamos uma santa judia cristã. E na época, eu ainda era bem jovem,
já estudava muito a história de santos. A minha conversão, ela passou muito pelas narrativas dos santos. E eu me intriguei demais como podia, né, alguém ser canonizada tendo essa vinculação judaico-cristã, porque na nossa cabeça, de muitos, eu tenho certeza, e na minha, naquela época, ou era uma coisa ou era outra. Né? Como podia ter um hífen aqui, né, judia cristã? E me chamou a atenção. Lembro que na época estudei alguma coisa, soube da morte dela em Auschwitz, então a vi como alguém muito contemporânea, uma mulher muito contemporânea, né? Uma mulher que se converteu na universidade, conheceu o cristianismo na universidade, eu era universitária na época, me chamou também a atenção isso. Então houve alguma identificação assim, mas passou, né? Não aprofundei. Depois, por ocasião da JMJ de Colônia, né? Alguns de vocês talvez lembrem, se eu não me engano foi em 2006, tá? Essa JMJ. Em Colônia, ainda o Papa Bento XVI trouxe entre um dos santos baluartes para a juventude Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Edith Stein. Aí eu disse, mas é aquela judia cristã, eu fiz uma ligação assim, o que ela tem a dizer aos jovens? Por que será, né? Não conhecia nada, e no Brasil pouquíssima coisa. Na época eu já fazia psicopedagogia, então já tinha uma forte inclinação a entender, assim, as relações subjetivas e objetivas do desenvolvimento, né? Principalmente da infância, adolescência e juventude. E me chamou a atenção essa figura voltada aos jovens. Mas também, né, armazenei, coisa que a gente não abandona, armazena. Quando, em 2015, agora, né, isso é agora, poucos anos atrás, 9 anos atrás, eu tinha tomado a decisão de fazer meu mestrado em teologia, muito impulsionada pelos formadores da arquidiocese, que me inspiravam muito a seguir estudos na área teológica, porque eu trabalhava muito aqui, sempre trabalhei com as lideranças aqui da nossa arquidiocese, e eu estava trabalhando na época também com seminaristas. Né? E eu estava, na época, estudando bastante antropologia a partir do Vaticano II, então bastante estudos, principalmente na antropologia de Karol Wojtyła e outros, né, outros tantos, mas principalmente eu estava muito focada, assim, em estudar João Paulo II, né, todo o plano antropológico que ele tinha, desde ainda de quando ele era professor de filosofia. Descobri que ele era um fenomenólogo e tudo mais, e estudando Karol Wojtyła, eu estava bem inclinada a ir para a minha pesquisa, de fato, na antropologia de João Paulo II, foi estudando Karol Wojtyła que eu comecei a perceber na antropologia dele relações com a antropologia de Edith Stein. Só que eu não a conhecia, eu via por nota de rodapé, por textos que eu ia lendo e que faziam algum tipo de referência, e aí eu comecei a me aprofundar disso. E aí me chamou a atenção, disse, mas é aquela mulher que foi voltada aos jovens, aquela mulher que é judia cristã, que se converteu na universidade, e daí me intrigou até pelo fato do feminino, né? E eu não acho que seja uma coincidência, eu acho que foi uma providência mesmo. Me caiu um e-mail, né? Na época não tinha redes sociais, assim como hoje em dia. Eu recebi um e-mail de um congresso que ia ter numa faculdade pública, a Universidade Federal de Minas Gerais, ia ter um congresso todo, era um simpósio, era o 3º simpósio internacional todo em Edith Stein. Quando eu abri o programa do congresso, eu disse, eu preciso ir para Minas Gerais, eu preciso conhecer essa mulher. Porque o programa, eu olhava assim, era praticamente tudo que eu quero estudar, é tudo que eu já estudo, eu preciso ir conhecê-lo. E me surpreendeu que já era o 3º congresso acontecendo no Brasil, ou seja, né, havia outros 2, os outros 2 em faculdades públicas, em universidades públicas, esse 3º também público. Eu disse, como assim está acontecendo congressos
nesta santa em universidades públicas deste porte. Será que as universidades católicas estão, sabe, sintonizadas com isso, que está entrando no Brasil um conhecimento pela porta pública? Isso é muito interessante. E aí me fui para Belo Horizonte, foram 4 dias de congresso, onde eu voltei definida, muito definida mesmo, a trazer para o Rio Grande do Sul o conhecimento em Edith Stein. Né? Já tínhamos aqui na PUC o professor Urbano Ziles, que já tinha alguns escritos também, né, dela, e daí, bom, vamos lá, vamos ajudar a expandir esse conhecimento aqui. Meu orientador, gente, foi Dom Leomar, que é hoje, né, ali arcebispo de vocês. E quando eu cheguei para Dom Leomar com esta proposta, né, eu disse, Dom Leomar, eu gostaria muito de estudar antropologia em Edith Stein. Não tinha nada aqui. Gente, mal tinha traduções no Brasil. Agora tem mais, agora tem estudos, mas na época não tinha nada. Quase nada, era muito pouco. E Dom Leomar, nunca vou esquecer que ele disse assim, Edith Stein, você tem coragem? Eu disse, eu tenho. Não sabia nada, eu não sei falar alemão. Sabe aquela coisa? Mal sabia, eu tinha muita vontade, muito brilho no olho, mas eu ia ter que trabalhar bem, né? Você tem coragem? Eu disse, eu tenho. Ele disse, então vamos assumir essa pesquisa. Então vamos. E aí começou. Né? E já em 2016 nós tivemos o primeiro simpósio, seminário antropológico em Edith Stein na PUC. Em 2016, o auditório lotou. Isso nos impressionou, assim, porque rapidamente foi lotado as inscrições. Né? Foram 3 dias, assim, com renomes internacionais, com tudo mais, e aí a gente viu que o campo realmente merecia espaço. Desde lá, desde esse período até hoje, a nossa PUC, ela não só entrou, eu falo assim, mais porque talvez aqui agora tenha um maior número, né, de pesquisas na área, mas a nossa PUC não só ela entrou no hall, vamos dizer assim, do circuito da pesquisa steiniana, em doutorados e mestrados, em mesmo muitos TCCs, mas ela também ajudou a impulsionar outras frentes católicas, da educação católica, não é? Junto com a PUC do Paraná, que tem pesquisas lá também, o professor Márcio Fernandes, o Bortolo Vale, e hoje a gente vê outras, né, a PUC de São Paulo, a PUC do Rio também, que tem estudos, inclusive em Teresa d'Ávila e tudo mais. Então, a gente fica muito feliz, sabe, porque vê que foi a mão de Deus, assim, que foi abrindo esses espaços, faz essas conexões, tá? E vamos conhecer um pouquinho, então, da antropologia de Edith Stein, tá certo? Eu vou compartilhar, queridos, com vocês, porque fica mais didático. Como eu sou pedagoga de profissão, deixa eu só ampliar aqui, de formação inicial, eu sou pedagoga, então eu tenho uma grande preocupação que as pessoas entendam aquilo que está sendo dito. Meus queridos, então vamos lá. Antropologia fenomenológica em Edith Stein. Quando a gente fala em antropologia, nós estamos falando do estudo do ser humano, de modo ontológico, das relações, né, nas relações humanas, na ação social, inclusive desse humano, no seu modo de agir no mundo, não é? E daí a antropologia também se alia um pouco com a ética, mas a antropologia, ela vai falar desse entendimento do humano, tá? Quando a gente fala da antropologia filosófica, a gente está falando de um estudo, né, do ser humano dentro de realidades mais naturais, ok? Quando a gente fala antropologia teológica, a gente está falando, então, de uma razão supranatural, se a gente pegar, assim, um pouco do olhar de Tomás, né? Supranatural, a gente está falando, daí, sim, dos princípios da primazia de Deus sobre o ser humano. Então, aí já não é o ser humano que se revela ao ser humano, né? Mas é o ser humano revelado por Deus, tá? Então, em Edith Stein, vocês vão verificar que ela parte do princípio filosófico
E ela alia, ela não abandona o princípio filosófico nunca, mas ela alia, é como se ela expandisse também para o diálogo com a antropologia teológica, tá? Isso é bem importante, porque algumas pessoas falam de cisão, né? Como se ela tivesse abandonado a filosofia para depois tornar-se uma santa carmelita, né? Uma carmelita e posteriormente santa. Ela nunca abandonou a filosofia. O que ela fez foi expandir para a teologia cristã, tá bom? Isso é bem importante. Então, a gente diz que Edith Stein, quando a gente lê a obra completa dela, a gente vê que ela não é uma santa de ruptura, ela é uma santa de aliança, uma pensadora, vamos dizer assim, uma pensadora que vai fazendo alianças. É claro que ela vai direcionando aquilo que mais tem, talvez, sentido e que ela encontre mais caminhos, e vai deixando outras coisas, assim, de ser tão presentes na obra dela. Mas ela não abandona, a gente nota que passa o fio, assim, é como se fosse um fio por toda a obra dela, a filosofia. Mas que filosofia? Que também isso é, né, dentro das filosofias, que filosofia? Esta abordagem fenomenológica, que a gente vai ver um pouco, então, tá bom? Bom, só para conhecer um pouco mais, né? Talvez alguns de vocês conheçam mais, outros menos, mas essa é Edith Stein. Eu trouxe fotos, todas as fotos, acho que eu trouxe são reais aqui, são fotos mesmo tiradas na época, né? Ela nasceu em 1891, morreu em Auschwitz em 1942. Edith Stein nasceu num lar judaico, a família de tradição judaico, né? E ela nasceu no dia 12 de outubro de 1891, que aqui para nós é a festa de Nossa Senhora Aparecida, né? 12 de outubro. Mas, na tradição judaica, naquele ano, porque é uma data móvel, né? Naquele ano, foi em Yom Kippur, né? Foi a festa, a grande celebração da reconciliação, né? Do dia sagrado da expiação. Por isso que vocês vão ver em algumas traduções, alguns livros, né, o holocausto, a Edith Stein como o holocausto do povo, né, não só na referência do holocausto em que ela morre, mas também na ideia dessa reconciliação inicial, né, desse holocausto, esse sacrifício também, a festa, a celebração que ela nasce. E a mãe de Edith Stein, a senhora Auguste, ela olha para esse nascimento de Edith Stein com um olhar muito voltado para um sagrado, claro que o sagrado aqui em Deus, dentro da raiz judaica, mas ela identifica nesse nascimento como se fosse um sinal mesmo, um sinal de diferente, assim, sabe? Essa menina nasceu no dia sagrado da reconciliação. Isso ela traz nos livros, esse fato, tá? E a gente pode fazer uma leitura depois, né? Se a gente quiser fazer uma leitura mais mistagógica, a gente consegue fazer essa relação vida e morte, talvez, aí também. Bom, a tradição judaica do lar dela, ela nasce em Breslau, que era território alemão, hoje é uma cidade da Polônia, tá? Mas na época era todo território alemão, era o Império Alemão, né? Esse lar judaico tinha uma mãe muito presente. O pai de Edith Stein, gente, morreu quando ela tinha 2 anos. A família tinha um comércio de madeira e o pai estava em viagem, né, de negócios mesmo, e ele acaba morrendo, ele é encontrado já morto, e provavelmente a causa-morte foi insolação, tá? Pouca hidratação, sol quente, viagens longas, não era como hoje, não é? Então, ele foi encontrado já morto. A mãe, na época, com os 8 filhos, na verdade, Stein teve mais irmãos, mas muitos acabaram morrendo, né, como do bebê, as crianças, foram 11, mas a mãe ali está com 8 filhos. Alguns filhos já são adultos, né, outros adolescentes e alguns filhos crianças. Stein é a mais nova, é a caçula, tá?
Essa mãe, eu vou falar dessa mãe porque foi muito importante depois na conversão de Stein, a força da mãe dela. Normalmente, quando uma mãe ficava viúva, era muito comum chamar os irmãos ou tios, parentes, para ajudar a cuidar dos negócios, porque a mulher não ficava à frente dos negócios, né, tradicionalmente, naquela época. E também era muito comum distribuir os filhos entre parentes, outras casas, para cuidado, justamente porque sozinha dar conta de tudo isso seria muito. Mas não é o que a mãe dela faz, a mãe dela rompe essa lógica, né, e assume o comércio da família, assume mesmo, ela faz a gestão mesmo lá, de todo o comércio. Além disso, a casa era muito grande, então ela começa a alugar quartos, eu quero dizer que ela faz uma movimentação econômica, tá? Para o cuidado dessa família, para a manutenção dessa família. E ela não distribui seus filhos. Claro que depois uns vão casando e vão saindo de casa, mas ao contrário, ela mantém o máximo que ela pode essa família. E além dessa força, vamos dizer, de um feminino que se coloca, né, nesse lugar de mantenedora, ela também traz, já era do lar, mas ela potencializa dentro desse lar muita cultura. Então, as crianças leem Goethe, as crianças escutam Bach, as crianças, tem um lar cultural, tem muito conhecimento ali, né, quem já leu a biografia de Edith Stein, contada por ela mesma, vê que ela fala muito dessa cultura, eles têm muito presente a arte com eles, tá, nessa forma educacional. E a outra coisa que eu acho que dá para falar da infância de Edith Stein, nessa imersão assim multicultural, porque vinham muitas pessoas visitá-los, parentes, amigos, era um lar com pessoas, sabe? Acolhedor de pessoas. Stein, ela começa a estudar bem cedo, ela tem 6 aninhos quando ela entra no que seria os anos iniciais aqui, o colégio, não é? Na época não era obrigatório, nem na Alemanha, o estudo para as mulheres, mas ela bem pequena entra, assim como as irmãs também estudaram, isso também é do impulsionamento desta mãe. E desde pequena, Stein, ela se destaca pelo um conhecimento, ela aprende muito rápido. Ela chega a falar no livro, assim, que às vezes cansava ela, que ela não conseguia entender como é que os outros não entendiam, e para ela já estava tão claro. Aí ela se torna aquela que ajuda os colegas, ela tem uma fluência, assim, né, cognitiva. Por outro lado, ela começa a criticar o modelo de ensino. Tá? Por isso que Stein tem muitos escritos para a educação também. Ela começa a questionar o modelo de ensino. Um modelo de ensino que ela acha pouco reflexivo, pouco crítico, pouca participação dos estudantes, muito centrado apenas num método unilateral. Ela começa a se incomodar com aquilo. E na adolescência dela, que ela estaria tipo no ensino médio, não é? Nosso, lá era uma outra nomenclatura, mas na adolescência ela tem uma crise. Né? Quem já foi adolescente sabe que nós temos crises na adolescência de diversas formas, né? Seja existenciais, seja afetivas, de autoconhecimento, tudo mais. Ela teve uma crise muito forte escolar. Ela abandona o colégio. Ela fica 1 ano fora, ela sai da cidade, inclusive. É nesse período, ela está com 13, 14 anos aqui, é nesse período que ela se coloca como agnóstica. Algumas traduções trazem como ateia. É uma tradução equivocada, porque ela não negou Deus em nenhum momento. Ela simplesmente abandona a ideia. Ela deixou como se ela tivesse deixado na casa dela com a mãe dela. Mas ela não foi uma negação, foi mais uma indiferença, tá? Então, a gente diz que há muito mais um perfil agnóstico do que propriamente ateu. Ela sai da cidade, sai daquele lar tão cuidadoso, tão
multicultural e tudo mais, não rompida com a mãe. Ela não rompe com a mãe, ela não rompe com a casa, ela só quer conhecer outras experiências, ela precisa de outra, ela quer ver o mundo de outro modo. E aí ela vai, então, para a casa da irmã dela em Hamburgo, tá? Vai morar com a irmã dela que já é casada, e esse é um fato também muito importante. A irmã Elsie já tinha 2 filhos, ela ajuda a cuidar dos sobrinhos. O marido da irmã é ginecologista, e esse fator é muito importante na formação de Stein, porque quando ele chegava em casa, depois do trabalho, né, ele geralmente fazia comentários sobre as doenças que as mulheres traziam, as queixas que as mulheres traziam, os cuidados que as mulheres necessitavam. Então, um pouco da biologia, vamos dizer assim, da mulher e das relações que as mulheres contavam, formas, assim, né, de relações mesmo, né, que tinham de autocuidado e também o relacionamento com o cônjuge, enfim. E isso para Stein chama atenção, porque ela começa a ver a necessidade da mulher se autoconhecer, e depois deriva todos os escritos da mulher na sua obra, né? Então, assim, ainda adolescente, ela vai captando, sabe, essas coisas do cotidiano que ela percebe. Na juventude, ela volta, termina lá o ensino médio, vamos dizer assim, né, o ensino secundarista, ela conclui, e no que ela conclui, ela vai para a universidade. Ela estuda, ela, na época, era como se fosse as humanidades, era germanística, tá? O curso que ela fazia, que era uma base, na verdade, como se fosse vários cursos de humanidades. Então, ela aprendia filosofia, parte, né? Algumas coisas de filosofia, pedagogia, psicologia, que estava iniciando na época. Vamos lembrar que nessa época que Freud está, né, na psicologia do profundo, eles estão começando os estudos aqui também psicanalíticos e outras tantas abordagens aí de psicologia e de pedagogia começaram nessa época. A história alemã, a língua alemã, então aqui ela tem quase como se fosse um curso da área das humanidades, tá? E aí, gente, começa então a faculdade com 19 anos, muito voltada para ciências do espírito, né, que era como se chamava a psicologia na época, ciências do espírito. Tá? Em 1912, quando ela está concluindo lá esses estudos, porque eram 2 anos, não eram tanto tempo, né? Alguém fala para ela, porque ela tá muito inconformada. Ela não gostou do que ela aprendeu, da forma com que ela aprendeu. Vamos lembrar que naquela época, assim, os consultórios de psicologia eram quase laboratórios de física, né? E a própria pedagogia, ela está criticando muito esse modelo de ensino. Então, ela tem uma queixa social, na real, aqui muito grande, tá? E alguém indica para ela as investigações lógicas de Edmund Husserl, né? E ela, assim, não, tu vai gostar disso porque é um caminho diferente, inclusive faz críticas também ao que tu também está incomodada. E ela lê as investigações lógicas com 19 anos, e ela fica enlouquecida. Ela realmente, aquele livro se desinquieta ela, e ela vai para Göttingen, né, com apoio da mãe, da família, inclusive, e vai para Göttingen, e quer estudar a fenomenologia, e quer conhecer Husserl. Ela sai com este objetivo. Eu quero a fenomenologia e os fenomenólogos, né? Tá? Ela fala, essa é a frase dela mesmo. Ela chega em 1913, em Göttingen, né, com 21 anos, e se torna doutora, a segunda doutora em filosofia na Alemanha, aos 25 anos. Né? Bem novinha, uma guria. Logo depois, né, desse doutorado, eu vou falar um pouquinho depois da obra doutoral dela, mas ela se torna assistente de Husserl, ela organiza o Ideias 2 já de Husserl, ela fala, e outros também dizem, né, que Husserl, ele costumava escrever, e ir escrevendo em vários lugares, vários cadernos, e ficava tudo espalhado, e com letras, né, assim, até ilegíveis.
E ele tinha muita dificuldade de organização das ideias que ele ia espalhando, e ela conta que ela fazia toda uma organização, tentava, né, associar as coisas, e ela que fez esse auxílio de ideias. Bom, a adultez dela, ela já é adulta quando ela pede o batismo católico, batismo não só cristão, mas católico, aos 30 anos, ela já tem aqui, se torna uma leiga muito, muito dedicada, assim, na formação mesmo da fé cristã, mas dentro dos princípios antropológicos, né? E depois, com 42 anos já, ela ingressa na Ordem Carmelita, né? Em 1933, vamos lembrar aqui também que o nazismo, Hitler já chegou ao poder, né? Então aqui já começa também toda aquela questão dos judeus serem perseguidos de várias formas, inclusive destituindo eles, né, das cátedras que eles tinham públicas, né, ou trabalhos que eles tinham, começa uma perseguição mesmo. Ela já estava com desejo de tornar-se uma consagrada, então não foi uma fuga do mundo, ela já estava com esse desejo, já estava fazendo direção espiritual e acompanhamento. Ela fazia com os beneditinos, né? E aí, então, a Ordem Carmelita aceita. Primeiro tinha negado, depois aceitou que ela ingressasse. Ela ingressa com 42 anos, né? Fica, então, ainda na Ordem até 42, né? Ela primeiro ingressou no Carmelo de Colônia e depois, pela perseguição nazista, ela foi transferida para Este, na Holanda, desculpa. Na Holanda, que era um Carmelo menor, um Carmelo mais, até com as meninas, as noviças e tudo mais, era muito mais, vamos dizer assim, com menos bagagem cultural do que o Carmelo da Alemanha, que era muito multicultural. E para ela, ela fala muito bem dessa experiência de Este, né? Ela se torna também uma formadora, ela tem um amor, um encanto por essas meninas, de cuidar, de formar, de conduzi-las também. E é lá em Este, nesse Carmelo, em que ela é presa e levada daí para os campos de concentração. Na Holanda, gente, teve uma questão, eu não sei se vocês sabem disso, mas no território holandês, o episcopado se manifestou contra o nazismo, com uma carta episcopal que era lida antes de todas as celebrações, né, da igreja se posicionando contra. Então, na Holanda, não só os judeus foram perseguidos, mas os judeus com ascendência, não só os judeus, mas os cristãos com ascendência judaica, tá? Então foi por isso que ela foi presa. Ela foi presa junto com a irmã dela, a Rosa, que não era carmelita, mas estava ali no Carmelo junto com ela, tá? Morreu, então, ali aos 50 anos, né, em 1942, 9/8 é a memória litúrgica de Edith Stein. Aqui só para vocês verem um pouquinho, esse é um retrato da família dela, tá? Ele tá colorido por inteligência artificial, tá, gente? Ele não é, ele é preto e branco. Aqui, ó, vocês estão vendo bem no centro a figura do pai, e vocês notam que não está nas mesmas dimensões, né? Porque o pai já tinha morrido nessa época, e como não tinha Photoshop, né, nessas coisas, né, e outros mecanismos que hoje a gente tem, o que eles fizeram? Aquilo era um quadro, eles centralizaram o quadro, ficaram todos ao lado do quadro. Edith Stein é essa pequenininha aqui embaixo, ó, ajoelhadinha ali, né, sentadinha, e eles ficaram todos em torno do quadro. Aí foi pintado o quadro da família com aquela imagem do pai ali. A mãe dela aqui do ladinho, né, a senhora Auguste. Então, só para vocês conhecerem um pouco os rostos também da família Stein. Aqui algumas fotos dela, em cima ainda, a linha de cima de fotos, ainda quando ela não era convertida, tá? E embaixo já a partir da conversão dela. Então, etapas ali dela criança, ela na faculdade, né? Depois no doutorado, depois ali já como leiga cristã, católica, o ingresso no Carmelo, e depois essas fotos dela com hábito já carmelita são as fotos do passaporte dela, a foto do passaporte, que
foi a última foto que a gente tem dela, né, quando ela foi presa, tá? Bom, em Göttingen, ela vai, como eu falei, né, em função da fenomenologia, ela integra o Círculo de Göttingen, né, que era um grupo de pesquisa multidisciplinar em fenomenologia. Aqui eu trago 3 personagens que integravam esse grupo e que fizeram diferença na vida dela, tá? Aqui ela não está na foto, nesse momento ela ainda não integrava. Vocês veem que só tem uma mulher com um grande chapéu ali. Essa é Konrad Marcius, que foi depois madrinha de batismo dela. Foi na casa da Konrad Marcius que ela leu Teresa d'Ávila. Depois também vamos chegar nesse momento. Vamos aqui para baixo. Este casal que vocês estão vendo na janela ali é Adolf Reiner e a esposa dele, a Anna Reiner. Adolf Reiner era assistente de Russell quando Stein chegou a Göttingen, e quando ela saiu de Breslau para Göttingen, falaram, ela teve essa orientação de primeiro procurar o Adolf, porque através dele, aí sim ela conseguiria ingressar no grupo de pesquisa, conhecer Russell, a porta de entrada era por ele. Ele era considerado alguém brilhante, um jovem ainda fenomenólogo brilhante, ele era mais da área do direito, tá? Então, uma filosofia do direito. E também ele tinha uma boa fama, uma boa reputação de ser alguém muito gentil, sabe? Muito acolhedor, realmente, assim, alguém que conduzia, sabe, bem, todos os estudantes. Ela chega, vai, marca um horário com ele, ele acolhe super bem, podia não ter acontecido, mas aconteceu, ele acolhe super bem, e é ele que fala primeiro para Russell sobre aquela jovem que tinha chegado, que tinha lido o texto dele. Aí Russell, então, se interessa em conhecê-la. O primeiro encontro de Russell e Stein é muito interessante, ela descreve, ele faz tipo uma sabatina com ela, começa a perguntar sobre as leituras que ela fez, sobre os livros, e ela responde, ele fica muito impressionado. E aí ela passa a integrar o grupo, então, o Círculo de Göttingen, tá? Como estudante. Esse do meio é Max Scheler. Tá? Muitos de vocês certamente conhecem Max Scheler, a ética de valores, a posição do homem no cosmos. Scheler, gente, ele e Russell tinham distanciamentos, eles tinham aproximações e distanciamentos, né? Eles também tinham críticas um ao outro e tudo mais. Stein, nessa época, jovenzinha, ela tá bem no passinho do Russell, tá? Ela é bem discípula dele mesmo. Ela tem muito respeito por Max Scheler, acha ele um gênio, e ele já está desenvolvendo a ética de valores nessa época. Ela acha ele genial, fez seminários com ele, mas ela também tem algumas críticas, assim como o Russell tinha. No entanto, essas críticas, inclusive tem uma carta que ela escreve para ele, soube que no seu seminário andas falando da minha, ela reclama, assim, de alguma coisa lá que ele tenha dito, né? E, por outro lado, ainda que tenha distanciamentos, ela tem um respeito enorme por ele. E foi Max Scheler que apresentou os primeiros escritos cristãos para Edith Stein. Muito mais ainda da doutrina, coisas mais doutrinárias, mas foi ele que apresentou os primeiros, tá? E ela sempre foi muito, muito agradecida a ele por isso. E depois Konrad Marcius, que era luterana, era uma filósofa mais da linha da biologia, então ela trabalhava mais a questão das espécies, aqui ela traz já alguns elementos, assim, de Darwin, né? Ela já começa, essa é Konrad Marcius. E Edith Stein se torna muito amiga dela, ela já é casada, muito amiga, frequenta a casa, tanto que depois ela se torna madrinha, mesmo sendo luterana, ela se torna madrinha de batismo de Edith Stein, tá? Acontece a Primeira Guerra Mundial, gente, bem quando Edith Stein está fazendo a sua tese, foi bem na metade ali. Ela para, aliás, todos os universitários são convocados a ajudar na guerra, e Edith Stein, naquela época, vai, então, trabalhar na Cruz Vermelha. Ela trabalhou 6 meses em um hospital de doentes de tifo, né? E essa foi uma experiência muito marcante para a obra dela, que ela desenvolve depois. Vejam como a vida dela vai articular com a obra. Por quê?
ela traz, na Primeira Guerra, essa experiência de ver os doentes no leito, de ver pessoas de grandes patentes, né, ali, grandes pensadores, inclusive, ao lado, no hospital, com pessoas bem simples, e eles todos terem o mesmo atendimento. Ela vê a fragilidade humana, e bastante. Ela vê que o que vai sustentando alguns na vida, né, como se vai prendendo a vida, não é necessariamente a medicação, também é, mas não só, mas geralmente o sentido que essa pessoa dá para as relações, se ela tem família, se tem filho, tem histórias assim que ela pega encontra fotos e vê, né, o quanto alguém, né, mantém vida, sabe, desses que ali estavam. E ela começa a ver aqui a finitude humana e o legado humano. E isso é muito importante, que ver o finito do humano e abrir-se à transcendência humana que ela vê no momento de dor, chama tanta atenção para ela, porque ela começa a ver que a pessoa, ela perpassa o tempo, o espaço, ela faz relações com a própria morte do pai, e de como aquele pai era presente mesmo ausente. Então aqui ela começa a abrir a porta do finito e do eterno, sabe? Que é a última obra filosófica mesmo dela, né? Depois ela já está com bastante mais idade quando ela escreve. E há outro fator que aqui ela chega a dizer que foi a primeira vez que ela teve o contato com a cruz de Cristo. Porque o Adolf Heinemann, aquele que antes eu mostrava, o casal, esse era um casal cristão. E ele morre na guerra, num fronte, né? E morrer ali para ela representou... Ela ficou muito desconcertada com a morte dele. Por isso, primeiro porque ela admirava, era um amigo já, mas segundo porque ela ficava assim, como pode alguém brilhante, alguém com tudo, alguém jovem, morrer dessa forma, em meio à guerra, uma guerra que nós não... Né, guerra que outros pensam, guerra que a gente luta, mas outros pensam. Essa crítica, ela fica desconformada, assim, inconformada com isso. Quando ela vai para as exéquias do Adolf, chama atenção a postura da Ana, a mulher, aquela que estava na janela, que é a esposa dele, porque a mulher dele está numa lisura, numa postura assim de quem está sofrida, mas está em pé. E esta postura para ela, desta mulher diante da morte, uma morte injusta do seu marido, de alguém que tinha um grande legado, chama atenção. E nesse mesmo período, então assim, foram vários elementos, né? Nesse mesmo período, ela começa, que é isso de cristianismo? E ela foi numa paróquia perto, lá da universidade, ela entra numa igreja tipo assim, meio-dia, tá? E chama atenção na igreja católica para ela, que as pessoas entravam, se ajoelhavam, rezavam diante do sacrário e saíam, aquela ideia de rezar para um Deus pessoal, sabe? Que no judaísmo, Deus é o Deus da nação, é o Deus do povo. Então é uma coisa mais social, vamos dizer assim, né? E ali era um Deus proximal, pessoal, e ela fica muito impressionada com aquilo. Como pode as pessoas no cotidiano do dia terem uma relação pessoal com Deus? Isso tudo ainda está aqui cavucando ela, tá? Vamos adiante. Só para vocês conhecerem, então, aqui a pia batismal, onde a Edith foi batizada lá, né, aos 30 anos, a igreja de São Martinho de Bergzaben, né, e vocês veem que tem a estrela de Davi ali, né? E ali depois o registro do batismo de Stein. Por quê? Quando que ela pede o batismo? Aqui depois são umas fotinhas, né? O Carmelo de Colônia, lá onde ela ingressou como noviça, e ali na época, né, elas se vestiam de noiva para o ingresso, hoje também é, não é? E aqui, só uma curiosidade, que o Papa João Paulo II usou, a casula branca que ele usou na beatificação de Stein, foi fabricada com parte do tecido do vestido de Stein, né, desse vestido. Tá? Aqui a morte dela, 16 de fevereiro de 1950, 8 anos depois da morte dela, essa é a data em que o jornal oficialmente publica a lista de mortos em Auschwitz e o nome dela está.
Então, por 8 anos, famílias e amigos e colegas procuravam-na, não sabiam onde ela estava, sabiam que tinham testemunhos que ela estava em Auschwitz, que ela cuidou das crianças, né? Então vocês vão ver algumas imagens, às vezes, delas com as crianças, porque as crianças iam ficando órfãs, as crianças preocupadas, nervosas, imagina, câmara de gás ali, e ela, por aqueles poucos dias, ela fica mais envolvida com as crianças, até que ela também é morta, né, na câmara de gás. O corpo dela foi encontrado, os restos mortais dela e da irmã foram encontrados na vala comum, né, como a gente vê em várias cenas de filmes, né? Ela era prisioneira 44.074, né? E essa foi a nota do jornal, ó, exatamente essa nota do Ministério da Justiça. Número 44.074, Edith Teresa Ludwig Stein, nascida em 12 de outubro de 1891 em Breslau. De Este, que foi o Carmelo que ela foi presa, morta no dia 9 de agosto de 42, né? Grande parte da obra de Edith Stein, gente, ela escreveu no período, exatamente, né, no período entre guerras ali, vocês viram, começou ali, ela estava doutorando-se quando estourou a Primeira Guerra, e morta ali, ainda escrevendo Ciência da Cruz ficou incompleto, né, vocês sabem que o que a gente tem do Ciência da Cruz não é finalizado, ela não tinha ainda finalizado quando ela foi morta. Muitas das obras de Edith Stein, as irmãs, elas foram muito astutas. O que elas fizeram? Elas separaram, enterraram, guardaram em outros, enviaram para outros lugares. Então, a obra de Stein ela foi toda espalhada para ser preservada. Tá? Por isso, vocês vão ver que até hoje são encontradas obras de Stein. Hoje, nós temos mais de 900 escritos, considerando cartas e tudo mais, né, tantas coisas, mas ainda o ano passado ainda se encontrou fotos de Edith Stein, 2020 se encontrou um escrito original de Edith Stein. Tá? Então, assim, a gente ainda encontra coisa. A massa da obra dela, mais densa, até então já veio a público, né? Vamos falar um pouquinho da antropologia, então. Depois eu falo de algumas influências mais dela. Antropologia filosófica. Então, vamos começar pela parte filosófica. Fenomenologia ali, tá? A fenomenologia, né, para quem já estudou ali, a epoquê, né, a suspensão do juízo, faz um movimento de epoquê, que o que é isso? Suspensão do juízo. É como se a gente colocasse em parênteses os nossos julgamentos, as nossas percepções. Então, dá um pause, né, e vamos colher esse fenômeno que se manifesta diante de nós. Esse fenômeno pode ser alguém, pode ser um sol bonito, que aqui agora, bem na minha janela, abriu um sol muito lindo, no dia estava cinza, então, né, esse fenômeno que a minha consciência se volta para esse fenômeno que se revela. Se um pássaro batesse na minha janela e me despertasse atenção, é um fenômeno que me chama, né? A minha intenção volta-se para aquilo que se revela, entende? Então, o fenômeno pode ser pessoas, pode ser situações, pode ser inclusive objetos. Quero entender melhor esse fenômeno digital que passa por esse aparelho. Então, essa ideia, né, daquilo que se revela diante da nossa consciência que se volta para isto, tá? Suspende o juízo por quê? Para buscar primeiro descrever o que se revela. Em carne e osso. Então, deixa eu entender o que está sendo dito. Sabe aquela coisa de alguém dizer e tu já sair falando? Não, uma atitude fenomenológica, coloca em parênteses, colhe o que está sendo dito, e aí sim, deixa eu entender, descreve, né? Deixa eu entender, disse isso, disse isso, disse isso, disse isso. Agora faz o outro movimento, deixa eu pensar sobre isso que se revelou, tá? Então, aqui, a ideia da fenomenologia é buscar principalmente o fenômeno, em Husserl, né, é buscar principalmente o fenômeno humano em carne e osso, é entender esse ser humano mais em carne e osso, mais em essência, né, e mais a fundo neste ser humano. E com essa ideia de voltar às coisas mesmas, né, isso é bem da fenomenologia, voltar às coisas mesmas, voltar ao sentido fundante. Por isso, o primeiro movimento é esse movimento descritivo. Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui essa plantinha, vamos pegar essa plantinha aqui, eu tenho uma orquídea, tá, gente, aqui comigo.
pegar ela aqui para vocês verem melhor. A orquídea é um elemento natural, é um vegetal, existe uma espécie, ela é flor, então ela não é árvore, ela é flor, ela tem DNA vegetal, ela tem hereditariedade de outras, é uma genética, uma biologia, então a gente pode descrevê-la toda pelo lado bem carne e osso, assim, o que é, né? Mas a gente também pode perceber que nem toda orquídea é igual, tem orquídeas rosas, tem orquídeas amarelas, e essa aqui é uma branca. Existem outras orquídeas brancas. Então, existem universalidades e existem particularidades, porque essa aqui, ela é única. Não há outra como ela, há bem parecidas, mas desse jeitinho, dessa forma, né, cada uma vai ter lá suas características próprias, seus modos de cuidado e tudo mais. Bom, isso falando de um nível descritivo. Agora vamos fazer uma redução transcendental no sentido de desdobramento de sentido. Mas por que essa pessoa, essa aqui, tem uma orquídea no seu escritório? Por que outros não têm? Que significado tem essa planta aqui nesse espaço? Então, para cada... Por que isso transcendental? No sentido de que vai além só do descritivo e é capaz de desdobrar-se conscientemente para novos significados, novas significações. Essa pessoa acha bonito uma planta, traz vida, gosta de cuidado, gosta de conexão. Outros talvez vão ter outras formas, outros vão cultivar várias... Enfim, e aí a gente vai desdobrando os sentidos e os significados daquele fenômeno que se apresentou para nós, entendeu? Mais ou menos, né? Então a gente vai seguindo, tá? E tem particularidades e universalidades, tá? Então, qual é a originalidade fenomenológica de Stein? Se ela começou no passinho do Russell é que fez o grande desafio para ela de estudar a empatia, ele já estava começando, já tinha uns autores lá que estavam estudando, ela fez o grande desafio, ela até ficou meio incomodada com ele no início, porque ele fez ela iniciar partindo das ideias, vamos dizer, dos outros que estavam discutindo, e depois ela foi fazer a ideia original dela, né? Ela é laureada, essa tese dela, e ela no início se incomoda, mas depois ela entende essa necessidade de partir de algo para seguir com as suas ideias, construir sobre, né? Então, a originalidade fenomenológica de Stein tem o rigor científico, mas tem algo de sensibilidade. Stein é muito sensível, muito didática na sua forma de pensar, de escrever, a sua visão de mundo. Ela traz uma multiculturalidade para a fenomenologia também, né? As significações, ela acredita, assim, que quanto mais o ser humano conhecer mais pessoas, mais espaços, mais ele se constitui na sua própria identidade, se forma um ser em si, um ser em relação aos outros. A obra sobre o problema da empatia até hoje é considerada original, porque se nos primeiros capítulos ela parte de autores que estavam discutindo empatia, por exemplo, Lips, na época que discutia empatia de um modo estético, Scheler, que trazia simpatia e não empatia, ela faz também uma discussão lá, então, de próprio Russell, né, ela vai discutindo do emparelhamento, ele trazia empatia como conexão, emparelhamento entre seres. Ela vai além, ela vai estudar a empatia como vivências corpóreas, vivências psíquicas, vivências do espírito. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês em seguida. Outra originalidade que ela traz é o papel da mulher na sociedade. Stein, ela tem realmente aquilo que antes eu disse, né, que ela foi aprendendo em família e vendo, ela vai discutir o papel da mulher na sociedade. No entanto, até vocês vão ver que alguns autores consideram ela uma feminista de primeira onda, tá? Mas, no entanto, nem perto do que se entende por feminismo ou coisa assim, eu nem gosto de usar essa palavra justamente porque é uma palavra polissêmica que traz outras atitudes aí também, né? Eu digo que ela fez uma fenomenologia do feminino. Por quê? Porque ela foi estudar a mulher em carne e osso. Entender a biologia da mulher, a psique da mulher, o ânima de vida da mulher, a ação da mulher, a importância da diferença, né, do gênero feminino, né,
na sociedade. A mulher trazendo um conjunto de afetos, um conjunto de pensamentos, diferente do que era conhecido até então. Então, ela fala muito sobre isso, ela se torna, né, ela foi uma, muitos não falam sobre isso, mas ela foi uma sufragista, né, ela foi uma que defendeu o voto feminino na Alemanha, ela foi uma que defendeu, sim, o direito, ela é uma das primeiras universitárias da Europa, da primeira geração de universitários, a inserção da mulher na vida acadêmica, e nunca teve a cátedra universitária, né, ela morreu com essa dor, viu, isso a gente nota, assim, nos escritos dela, ela não teve o espaço de ser professora acadêmica de universidade, mas ela organizou estudos, ela, sabe, ela viveu a vida como uma professora, vamos dizer assim, mas não teve o direito de ser, não foi legitimada, né, nem em salário, nem mesmo na sua carteira assinada, vamos dizer assim, né? Mas ela trabalhou muito com a pedagogia daí, que eram cursos técnicos, né? Mas ela, assim, essa força do feminino para ela era muito forte, mas ela não fez o que muitas da época fizeram também, que perceberam a mesma coisa, só que entraram numa disputa combativa com o homem. Isso Stein não faz, não pega nenhum escrito de Stein sobre o feminino, coloca o feminino contra o masculino, nunca. Ela não fez o efeito gangorra que a gente vê em outras teorias, não. Como se um tivesse que estar acima para o outro estar embaixo, não. Ela fala em reciprocidade. Somos distintos em natureza, distintos em funções, mas semelhantes e recíprocos na dignidade de nos desenvolver, né, e de agir nesse mundo, tá? Isso João Paulo II pega muito, né? Se vocês lerem a carta de João Paulo II às mulheres, e mesmo mulheres dignitatem, tem muita influência da fenomenologia do feminino de Stein, tá, gente? Que mais? A psicologia, as ciências do espírito, ela traz uma psicologia, vamos dizer assim, com alma, né? A investigação sobre o Estado, ela faz um estudo sobre as relações, o fenômeno de massa, o contágio, que ela vai chamar o fenômeno de contágio, que hoje a gente fala muito nas redes sociais, né, massificado, e também a sociedade, que muitas vezes descaracteriza as pessoas, então coloca as pessoas numa visão utilitária, como objetos, né, como produtivistas, e retiram do ser humano o direito de ser e de conviver com maior integralidade. Então, e a antropologia como base da formação, essa é uma outra originalidade de Stein. Stein não enxerga a formação humana sem a base antropológica. Então, para ela, toda a educação, tudo que a gente desenvolve, seja em escola, seja em universidade, seja dentro de um seminário, tudo que forma o humano, seja dentro de uma família, tudo que forma o humano tinha que ter uma base muito consolidada antropológica, tá? De conhecer. Então, não é simplesmente reproduzir processos ou algo de fora, mas é desde dentro do entendimento humano que a gente forma este humano, tá? A obra antropológica de Stein é multidisciplinar, então a gente vai ter filosofia, psicologia, ciências sociais, como vocês viram, filosofia do direito, pedagogia, teologia. Hoje a gente tem algumas universidades, lá no Chile, na PUC do Chile, eles têm inclusive a área da saúde, a medicina, estudando Stein, né? Isso é muito interessante. A influência, Patrícia, mas e Santo Tomás, né? Não cheguei no Santo Tomás e nem na Santa Teresa. Quem apresentou Santo Tomás para Edith Stein foi Erich Pritzvara, né? Era um padre jesuíta, era um professor. Ele era tradutor do cardeal Neumann, né, na Alemanha. Cardeal Neumann, filósofo anglicano, convertido ao catolicismo, e é ele que sugere que Stein comece a ler Tomás de Aquino, se ela, então, quer expandir a sua filosofia para uma filosofia também cristã. E aqui Stein não só conhece Tomás, mas traduz Tomás para a Alemanha, né, o De Veritatis, ela traduz questões disputadas, na verdade, e ela também acaba traduzindo cartas e a ideia de universidade do cardeal John Henry Newman, né? Esses três pensadores, filósofos, né, filósofos cristãos aqui, santos para nós, né, tiveram uma influência muito grande em Stein. Tomás de Aquino,
a razão natural e a razão supranatural, então a ligação entre o humano e o divino, entre Deus como o ser que pensa, o ser da primazia, o ser que revela, o ser que gera o humano. Tomás de Aquino, para Stein, ele quase, tanto que ela tem um texto que alia Russell e Aquino, né, aproxima, porque ela entende Tomás de Aquino a partir da fenomenologia, olhando, tem muito significado para ela, essa ideia de Deus que ele traz, né, a força deste Deus que tem a primazia do desejo humano, né, e principalmente a ratio, né, chama a atenção dela, de haver uma ratio natural, filosófica, que ela conhecia em Russell, e uma ratio supranatural, né, que ela conhece em Tomás. Então, se Russell tinha uma antropologia antropocêntrica, aqui Stein conhece uma antropologia voltada para o divino, e não só voltada, mas centrada, é a partir do divino. Tá? Isso em Tomás. Isso para falar bem brevemente, tá? Depois Agostinho de Hipona, aqui no meio, né, que daí Stein se encanta com Agostinho, ela tem a gente fala muito de Tomás de Edith ligada a Tomás, mas ela tem os escritos agostinianos para ela, impactaram tanto quanto, gente? O que ela tem em Agostinho? Principalmente o Imago Dei, né, a ideia do ser humano como imagem de Deus. O De Trinitate, de Agostinho, ela disseca ele. Quando ela enxerga que Deus, uno e trino, é particular e é relacional, ela enxerga a fenomenologia. Né? É particular e é relacional. O ser humano, como imagem de Deus, é chamado a ser único, total, integral, mas também se constitui transcendência relacional, com T minúsculo, né? Mas aberto à transcendência com T maiúsculo, relações com o divino e com o humano. Né? E que grande dignidade é essa que o humano recebe como não só criatura divina, como aqui minha orquídea, mas como um ser que é imagem e semelhança a esse Deus, façamos, né, o ser humano a imagem e semelhança. Então, e outras coisas, né, Agostinho também tem a parte toda do ser humano desde dentro, né, de um Deus que habita esse humano. E Duns Scotus, que é aqui, o terceiro, que é o princípio de individuação, um princípio que ela vai depois desenvolver mais na sua ontologia do ser humano, que ela também tem forte, né? Então, veja, cada um com suas características a constitui. Teresa d'Ávila, tínhamos que chegar em Teresa, estou super preocupada agora com o horário, né, Nairo, que passei total, mas eu preciso fechar aqui, tem que chegar pelo menos um pouco mais. Queridos, Teresa d'Ávila tem uma coisa meio lendária, eu tenho que dizer para vocês que é meio lendária, tá? Que ela caiu lá, coincidentemente, ela estava numa biblioteca, na casa dos amigos, puxou um livro, e era o livro de Teresa, e aí ela pega e lê incessantemente, quando termina, ela se converte ao catolicismo. Calma, para tudo, devagar com a andor. Devagar. Ela realmente está na casa do casal Conrad Marcius, que foi a madrinha dela, é verdade. Ela não pegou da biblioteca aleatoriamente este livro, né? Há duas fontes testemunhais que dizem que ela levou, ela estava com este livro quando foi, alguém indicou ou a presenteou, é bem provável que ela tenha ganhado, alguns falam que inclusive foi da Ana Reinhardt, né, que ela tenha ganhado este livro, mas, ou seja, alguém tinha presenteado, já tinha visto que talvez ela gostasse, né, que era algo assim, do tipo de conhecimento que ela desenvolvia, podia ser que ela gostasse. Stein realmente lê, isso ela diz no Vida, né, ela lê incessantemente ali, e aí ela diz, essa é a parte que está no Vida de uma Família Judia, né, que é a autobiografia dela. No verão caiu em minhas mãos a vida de nossa Santa Madre Teresa, e pus fim à minha longa busca da verdade e da fé. Ou seja, quando ela lê Teresa, gente,
ela já estava inclinada ao cristianismo, mas foi em Teresa que ela se definiu pelo catolicismo. E aí ela pediu o batismo logo em seguida, porque aqui, pouco tempo depois, ela já vai e pede o batismo católico, tá? O que ela pega em Teresa? Com a vida toda dessa mulher forte que estava lá, né, no meio da reforma, contra a reforma e tudo mais, essa espanhola que andava de carroça escrevendo, sem luz, né? Quem conhece a Espanha, né, sabe aquele terreno pedregoso da Espanha, e ela se encanta com essa força dessa mulher de fé cristã católica, uma formadora, não só uma pedagoga, mas uma mistagoga, no sentido que forma não só para o conhecimento, mas para o espírito. O Castelo Interior se torna, para Edith Stein, ela olha com um olhar fenomenológico. Então, o que ela faz? Quando ela lê Castelo Interior, a porta de entrada, né, da alma é a oração, a primeira morada é o autoconhecimento, a segunda morada, os desafios, né? E aí que vai adentrando, o que ela vai vendo? A redução. Né? E o que diz lá? Sétima morada, a alma do ser humano é habitada pelo divino. Há um rei no centro da humanidade, de cada um e da universalidade da humanidade. E aí ela liga todos os pontos com que ela já tinha estudado dos outros e entende que agora a fenomenologia dela não se isola mais no antropocentrismo, mas começa e amplia. A gente nem fala de um teocentrismo, mas de um cristocentrismo, tá? Ela conhece os escritos de Pseudo-Areopagita, né? E aí a teologia mística, a hierarquia celeste, anjos, né? A hierarquia eclesiástica da igreja, ela vai conhecendo aqui também, muito com Pseudo Dionísio, mas também outros, eclesiologia, o que é a igreja, esse corpo místico e tudo mais. João da Cruz, que é a obra de encerramento, assim, que fecha, né, a obra dela. Foi o Carmelo que encomendou a ciência da cruz. João da Cruz era a comemoração dos 400 anos de João da Cruz. Né? E aí pediram para que ela escrevesse uma obra fazendo uma releitura da obra de João da Cruz. Ela pega, principalmente, ela vai pegando Subida, né, o Monte Carmelo, enfim. Ela tem um encantamento, ela ama João da Cruz, inclusive quem a conheceu mais próximo diz que ela tinha personalidade muito parecida com o João da Cruz, ela não era uma pessoa efusiva para fora, né? Ela era uma pessoa mais de intensidade interna, assim, era uma pessoa mais comedida até, na sua personalidade. Seus pensamentos eram, né, expandidos, mas ela na sua personalidade falam que ela tinha uma sensatez, assim, de forma. E ela se identifica muito mesmo com João da Cruz. Em João da Cruz, bom, a cruz. A cruz como um caminho espiritual de união perfeita de Jesus Cristo com o ser humano e Jesus Cristo com o divino. A cruz, né, como união, kenosis, assim, né, de esvaziamento do ser, para que o divino venha com a sua força neste ser. No exemplo de Jesus, né? Ela tem Jesus Cristo como seu arquétipo, seu paradigma mesmo de ser humano, depois de sua conversão. E ela vê essa noite escura da alma que João da Cruz trazia também nas realidades pessoais e sociais, porque ela está vendo o nazismo, está ali, é uma noite escura para aquele povo. Então ela consegue fazer uma relação também social, tá, gente? Isso ela nunca perdeu. Eu vou deixar esse PDF aqui com o Nairo, mas aqui só para vocês conhecerem, né, que hoje as obras completas podem aumentar, porque ainda estão aparecendo obras. Tem 28 volumes, a edição crítica da Alemanha, do qual aqui no Brasil a gente tem traduzido alguns, nem todos os livros estão sendo traduzidos da edição crítica, né? Mas eu destaquei em amarelo que tem traduzido aqui no Brasil já, da edição crítica. Depois vocês podem me mandar mensagem, eu também envio, tá? Esse é um olhar, assim, bem dessa integralidade fenomenológica do corpóreo, da psique, do espírito que ela traz, né? Então, somos essa completude corpórea, genética, fenótipo, biológico, sabe, sensorial, neurológica, somos afetos, somos emoções, somos impulsos, somos instintos, mas não somos só isso. Isso
essa parte toda da nossa natureza, mas somos chamados à transcendência pelo espírito, né? Pelo intelecto, que se desdobra, pela uma consciência intencional, pelos sentimentos que ela vai chamar de superiores, como o amor, as significações, o sentido, a autoconsciência, quem eu sou para este mundo, quem eu não sou, né? Quem eu não devo ser, a liberdade ontológica, mesmo preso, ontologicamente livre, ninguém aprisiona o meu pensamento e o meu sentimento. A vontade, a responsabilidade. Ela vai dizer que o ser humano é um corpo vivenciado, próprio e relacional, tá? Então, que responde às leis causais, naturais, isso é, da ordem do dia, tô com fome, tô com sono, preciso ir trabalhar, preciso estudar, mas também ele é motivado, ele direciona-se por um sentido naquilo onde ele identifica valor. E essa motivação de identificação de valor, essa transcendência que se dirige para além de mim, para algo, ela diz que é especificamente humano, que outros elementos naturais, outras criaturas da natureza não têm isso. Esse voltar-se para o sentido, dar significado a algo, isso é do humano. Tá? É muito interessante. Mas esse corpo, que a alma psicoespiritual se revela, vamos dizer assim, né? Se perpassa essa corporeidade, então não é preso, a alma perpassa essa corporeidade e é capaz de uma intersubjetividade. Vou colocar outra coisa aqui, ó. Aqui, ó. Deixa esse exemplo aqui é bom, ó. Então, ela vai dizer que lá, né, no núcleo do espírito humano existe como se fosse uma alma da alma, ela chama de care, tá? Esse núcleo. E esse espírito, ele transcende, né, por nós, pelo que nós somos, e alcança os outros, as relações, né? E nós somos capazes de abertura e fechamento do que vem de fora. Então, tem coisas que, né, eu acolho e tem coisas que eu limito, só um pouquinho. Tá? Somos seres que permanecemos em nós, transcendendo a nós. Tá? E, por fim, eu não vou poder entrar em muitas coisas, mas a empatia, eu queria muito falar que empatizar aqui para ela não é essa coisa coaching que vocês estão vendo por aí. Não é. Empatizar para ela é, primeiro, ser sensível à existência do outro. O outro existe, não é passar como se fosse invisível. Sou sensível à tua existência. Observo a descrição, observo o que tu estás vivendo, identifico a tua ânima, espírito, né? Então vamos dizer que alguém está alegre, eu posso conectar, emparelhar com esta alegria e também me alegrar. Então, eu me alegro com a alegria de alguém, então é uma empatia com este alguém, ou eu posso ver alguém alegre e ficar com raiva dessa pessoa estar alegre. Ela não era merecedora daquilo, né? Houve uma empatia, mas não houve uma ética empática. Entende? Então, para Stein, a empatia, ela tem um princípio antropológico de eu perceber o outro e o espírito do outro e me identificar ou não com este outro. Mas também tem a empatia, ela não para só no princípio antropológico, mas no agir ético. Eu posso ter compaixão, sentir com o outro, eu posso voltar-me em alteridade e cuidado com o outro. Então, a empatia, ela tem um princípio antropológico e ético, tá bom? Que é diferente de fenômenos de massa, por exemplo, né? Que não há uma empatia, não há um ser pensante, não é empatia isso, porque eu não me tornei sensível e pensei, então, não, né? Eu fui atrás dos outros, eu fui Maria vai com as outras. Isso é fenômeno de massa. Eu fiquei reproduzindo, copiei e colei, saí dando discurso que não é meu, eu nem sei se é real aquilo que eu estou dando. Isso é fenômeno de massa. Isso ela chama de contágio psíquico. Ela é bem crítica a isso. Essa aqui é uma coisa importante para vocês verem. A perspectiva de Edith Stein é sempre uma perspectiva integral e integrativa. Somos pessoas, ressoamos nossa identidade, prosopon, que ressoa a identidade, transcendemos essa identidade aos outros, ao mundo, às relações, mas somos pessoas dentro do princípio comunitário. Por isso, para ela, é tão importante Deus enquanto
unidade e trindade, né? Pessoas singulares e pessoas relacionais chamadas a uma relação de comunhão, fraternidade. Né? Não é uma relação de estamos junto aí, mas sei lá quem tu é do meu lado. Não, de relação, fraternidade. Constituindo uma sociedade que ela diz que nós, como comunidades, pequenas comunidades, precisamos ter essas comunidades cada vez mais saudáveis para tornar mais saudável essa própria sociedade. Dentro de uma humanidade, que é a universalidade do que somos chamados a ser, né? O bem comum, a ética entre os povos, tudo mais, então ela vai falar sobre isso, e dentro do mundo natural, aqui eu sempre leio do Papa Francisco, né? Dentro do mundo natural, porque afinal, sem um mundo natural, não há nós, porque nós também fazemos parte do mundo natural, gerenciando bem equivocadamente muitas coisas. E ela traz isso, gente, é muito interessante, assim, nos seus escritos, tá? Eu vou fechar, porque já deu o horário, bastante, né? Mas eu queria fazer esse resumo aqui, quando ela abre a fenomenologia para a chave cristã, essa pessoa, nós pessoas, não somos só pessoas que pensamos, que construímos, que fazemos, que, enfim, tantas coisas por potência única, mas por uma potência que nos foi dada, gerada em nós. E para ela, né, toda essa potência, essa expressão do ser humano, corpo e alma e tudo mais, vem desse princípio de sermos imagens de Deus, tá? Então, capacidade de criar, a liberdade, a capacidade de amar, a capacidade de transformar, de se desenvolver, de se relacionar, tudo isso porque somos imagem de Deus, né? Somos singularidade de relação. A natureza humana é habitada pelo divino. Né? Em nós está Deus por primazia. É Ele, ela vai trazer depois, né, no princípio, é Deus que chama, é Deus que habita por primeiro, é Deus que nos quer, é Deus que nos envia, é Deus que nos dá a missão, é Deus que desenvolve o impulso em nós. Sabe? Deus se torna, assim, a força, né, do espírito humano para ela, né? Muitos não vão conhecer esse Deus força, né? Nem vão saber disso, mas aqueles que sabem, enfim, né, que se conectem aí com esse Deus que habita a alma. Jesus, arquétipo da pessoa, ela vai trazer, é tão bonito, Stein fala assim, tem uma cristologia tão linda, pouco explorada aqui no Brasil, mas Jesus como uma pessoa amor, a pessoa dom, um D maiúsculo, dom de si. Jesus é aquele que se entrega, que age, que transforma, que critica, que também é aquele que questiona as questões sociais, que é perseguido, né? Mas porque a gênese de Jesus é o amor. E ela coloca as bem-aventuranças, assim como a gente ouve muito, como o grande centro do Evangelho de Jesus Cristo. Né? E Maria, o arquétipo do feminino, a Virgo Mater. Então, arquétipo para as leigas e para as consagradas. E toda a fenomenologia do feminino que Edith Stein desenvolve, ela tem uma centralidade no olhar de como foi Maria. É muito bonito também a cuidadora, a guardiã, mas a seguidora, aquela que esteve lá com os passos também onde o filho estava, a animadora da comunidade cristã, a mulher do cenáculo, a mulher da cruz, em pé. Então, ela tem um olhar mariano, assim, bem integral também. Eu vou parar por aqui. Vocês vão ver, vocês vão receber, tem muito mais, tá? No PDF. E fiquem bastante à vontade de me contatar também. Deixa eu parar de partilhar. Vocês fiquem bem à vontade de me contatar. Muito desse material que eu trabalhei com vocês é a minha dissertação, gente. Não é nem a minha tese ainda, porque a minha tese, daí eu especifiquei um pouco mais as vivências juvenis, né? Mas também tem uma síntese lá bem importante. Mas aqui é um grande resumo da minha dissertação e de estudos, claro, mais de artigos e coisas que eu venho produzindo, tá bem? E fico à disposição. Muito obrigado, Patrícia. Foi uma
uma colocação maravilhosa para todos nós. Não sei se alguém tem perguntas, eu já vou abrir a questão, tá? Bom dia, Patrícia, tudo bem? Eu tenho uma questão para a senhora. Quando Edith Stein se refere a São Tomás de Aquino, ela se utiliza, pelo que a senhora explicou, muito mais a questão sobre a razão natural e a razão sobrenatural. Mas eu queria saber se em algum momento, bom, possivelmente, claro, trabalho com a ideia de alma em São Tomás, mas se em algum momento ela comenta sobre o conhecimento das coisas, né? Nós temos aí, então, São Tomás utiliza da metafísica para poder vir a conhecer posteriormente a Deus, né? E esse motor imóvel, mas se ela trabalha com essa ideia de conhecimento das coisas, enquanto nessa estrutura de substância e acidentes. E a minha segunda questão, eu já ouvi falar que ela tem uma mudança de perspectiva, pois ela começa fenomenologicamente e posteriormente, ao final da vida, ela se volta muito mais para São Tomás, uma visão mais tomista. Eu não sei se tem algum momento em que ela, vamos dizer, ela, claro, não digo romper com fenomenologia, mas se ela está muito mais voltada em algum momento para São Tomás do que para um lado mais fenomenológico. Essa seria a minha pergunta. Muito bem. Como é que é o teu nome? Meu nome é Gabriel. Oi, Gabriel. Tudo bom? Obrigada pela pergunta. Que aí a gente consegue desenvolver até também mais. Tomás causa a palavra talvez não seja a melhor, mas assim, uma revolução em Stein. Desacomoda Stein. Quando ela conhece Tomás, assim, porque até então ela ainda estava antropocêntrica, uma fenomenologia antropocêntrica. Quando ela conhece Tomás, bom, para tudo. E aí ela talvez assim, ela nunca abandonou a fenomenologia, mas o antropocentrismo, sim. Fenomenologia antropocêntrica, sim. Ela expande, né, a esse olhar mais cristocêntrico. E tu traz, e isso foi até o fim, né? E tu trouxe uma coisa muito legal que eu não falei, tá, Gabriel? E te agradeço até por poder me permitir falar sobre isso, que é a metafísica, tá? Sim. Um dos grandes contribuições, eu falei mais da razão natural e supranatural, porque eu estou mais ligada à antropologia, assim, vamos dizer, pensando mais pela via formativa, tá? Mas, sim, ela chega a dizer que ela enxerga em Husserl um modelo, na fenomenologia dele, um modelo também metafísico, mas é isso, mais preso ao antropocentrismo, tá? Em Tomás, ela vê a metafísica, né, que faz essa união entre o divino e o humano, e o divino com a sua primazia e perpassando, né, o mundo humano, o mundo natural, o mundo das coisas, enfim. Aí tu falou das coisas, da relação. Sim, tem uma hierarquia, né? A relação com o outro, a relação com a sociedade, a relação com as coisas, a relação com o divino. Isso tudo, sim, ela vai discutir. O texto melhor, onde tu vai encontrar, é o diálogo entre Husserl e Tomás. Eu não sei se vocês conhecem, ele já está traduzido pela editora Paulus. Aí eu estou com a minha biblioteca agora lá atrás. Mas os textos, né? Textos de Tomás de Aquino e Husserl. E ela faz esses paralelos, e ali vocês vão ver a força que ela dá realmente a visão tomasiana, né, de divino humano, tá? E muito a partir da metafísica. Outro livro que vale, nós não temos traduzido no Brasil ainda, está para ser lançado, se Deus quiser, e todas as forças dos tradutores, ele está para ser lançado em 2025, que é o Ser Finito, Ser Eterno. A gente tem uma tradução ou duas no Brasil, mas ela não é direto da Herder, né, que é a crítica. Ele serve, assim, para a gente ter algum conhecimento, mas é que a edição crítica, ela tem um zelo de cuidado diferente com esse rigor, vamos dizer assim, nas notas de rodapé, nas questões. Então, para pesquisa, em estrito senso, talvez não nos ajudasse, mas para alguns entendimentos, sim, né? O que é o finito e eterno, ser finito, ser eterno, tá?
Nós temos uma boa tradução em espanhol dele, direto do alemão, da edição crítica. Esse vale bastante também, tá? Eu posso compartilhar depois com o Nairo a minha biblioteca digital, tá, Nairo? Eu não tenho problema nenhum, assim, em fazer esse conhecimento chegar aos demais, né? Tá? Mas o finito e eterno traz a metafísica, tá, Gabriel? E aí, acho que é isso que tu te referia quando no final da vida ela se voltou para Tomás. Porque, na verdade, o finito e eterno ela já está escrevendo, assim, em 56, que ela... Não? Ele foi lançado em 56, porque ele estava ainda reservado, né? Mas ela escreveu antes do Ciência da Cruz, ela já estava no Carmelo. E o finito e eterno, ela faz, não é só Tomás, ela pega, pensa assim, ó, ela vem desde a filosofia antiga, vem com Platão, vem com toda a filosofia antiga, ela perpassa e vai vindo, né, pela filosofia medieval, ela vem para a moderna, ela chega a falar em Kant ali, e vem para a contemporânea, e aí ela pega, é muito bonito, né, porque ela faz ao mesmo tempo toda uma relação com a fé católica aqui. É onde ela fala de Jesus Cristo como uma pessoa dom, o arquétipo pelo amor, né? Então, aqui tem muita metafísica nesse livro, tá? Muito obrigado pela resposta. Professora Patrícia, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua partilha, foi muito rica. Eu gostaria de dizer que nós partilhamos de bens comuns. A pesquisa por Edith Stein, e também um pouco que eu conheço da sua história, eu sei que a senhora vem do berço do CLJ, e eu tive a alegria também de fazer em 2018, conheci, e muito da minha perspectiva de trabalho da juventude, da formação humana, a espiritualidade da juventude, se aplica agora também para a minha pesquisa, poderia dizer assim. Então, trago muito, assim como a senhora partilhou no início da Stein, sobre a questão da juventude, a importância. Inclusive, agora, depois que comecei a minha pesquisa, vi que a senhora lançou ali, né, a formação humano-cristã para as juventudes, e isso é um tema que também me chama muito a atenção, inclusive para uma posterior pesquisa na teologia. É uma área que eu tenho muito interesse em pesquisar, em aprofundar. Mas, de momento, a minha pesquisa agora para a conclusão do curso, ela está se detendo mais nessa antropologia presente na ciência da cruz, né? Então, uma análise da ciência da cruz, Edith Stein já no Carmelo, já vivenciando esse período da perseguição nazista, toda essa análise, né? Então, a minha pergunta vai mais nesse sentido, porque eu tenho uma dificuldade muito grande agora em encontrar obras que tratem sobre isso. Nós temos pouquíssimas, assim, não é muito difundido, aprofundado, comentadores, né, sobre isso. Então, a minha dificuldade está aí em encontrar bons comentadores que tratem sobre essa vivência da cruz que ela vai retratar na obra, né, na contemporaneidade que nós vivemos, aonde reina muito mais a prosperidade do que essa vivência da cruz que ela vai trazer. Então, a minha pergunta está aí, como que a senhora percebe a aplicação dessa antropologia filosófica, dessa antropologia fenomenológica na ciência da cruz? Maravilha. Como é que é o teu nome? Eric. Oi, Eric. Obrigada pela tua fala. Sim, a minha tese doutoral se voltou à formação da juventude a partir de Edith Stein. Claro, eu fiz uma escuta qualitativa, né, com formadores e com jovens também, e a partir daquilo que eles trouxeram, eu vi muita sintonia com aquilo que Edith Stein trazia. Edith Stein, gente, ela não é conhecida, aqui no Brasil, além de mim, eu não sei quem mais tem desenvolvido estudos da antropologia de Edith Stein com o rosto, vamos dizer, da formação juvenil, tá? E ela fez isso. Tanto que o Vida de uma Família Judia, se tu pega a introdução, quando ela faz a introdução, ela diz isso: eu escrevo para os jovens de hoje e daqui para frente, dos que virão, porque ela quer falar justamente sobre o sentido, né, da vida, das relações, porque o nazismo está ali, está fazendo toda a cultura do descarte, da morte, né? E aí ela fala, é um livro assim, A Vida de uma Família Judia, gente, é um escrito autobiográfico diferente de, vamos dizer assim, de Santo Agostinho, que fez suas confissões
buscando as suas questões espirituais. O Vida de uma Família Judia, de Stein, ele é um livro muito histórico. Ela conta os impactos, sabe? Naquele povo, né? De como a vida era e de como a vida foi ficando. E ela escreve para os jovens para que percebam quando as ameaças chegam. Eu acho muito interessante. E ela tem outros escritos. Ela tem escritos aqui no Brasil a gente mal conhece, mas aqui ela tem escritos dedicados à formação, inclusive, dos seminários. Ela tem muitos direcionamentos para os jovens. E daí, na minha tese doutoral, eu colhi isso que ela traz mais aos jovens. Eu lancei agora, realmente, mas eu ainda vou lançar a fundamentação teórica em Edith Stein. Possivelmente o ano que vem já esteja aí também em público. Querido, em relação à ciência da cruz, né? Tu falas uma coisa que é o que eu mais identifico, então já te falo assim que o teu olhar tá muito claro, né? Nós temos poucos estudos da teologia mística, vamos dizer assim, que Stein favoreceu, assim, né? Ela em si ela dialogou com místicos, muito, dialogou, ela tem vários escritos em diálogo com os místicos. Os escritos espirituais de Teresa, mas de Stein, né? São muito pouco conhecidos. A gente conhece mais o Ciência da Cruz, mas ela tem vários textos espirituais menores, tá? Vou mandar também nesse material para vocês. Bom, o Ciência da Cruz, eu penso que a teologia mística ela é pouco conhecida em geral, não é só desenvolvida, né, dentro dos princípios do Carmelo ali de Edith Stein, o João da Cruz, né? Eu penso que ainda a nossa área teológica, daí eu estou falando mais da área teológica mesmo, não foi tão ao encontro científico, porque o conhecimento acadêmico não identificou totalmente, assim como ciência, a cruz, né? A mística. Eu vejo poucos espaços. Alguns, aqui no Brasil, tem quem faça, traz os místicos, né? Eu lembro lá do Rio de Janeiro, tem a Maria Clara, que tem livros em mística, lá tem outros que fazem, mas não é muito comum, não, tá? Não é. Normalmente, a gente tem pouco. Mas eu tenho 2 sugestões para te dar de lugares e pessoas que eu sei que desenvolvem, que não estão no Brasil. Um é no Chile. Tu pode ler os escritos do professor Juan Francisco Panidia. Ele trabalha mística em Stein, em João da Cruz, em Teresa. Tá? E interessante porque ele não é carmelitano, né? Ele é um teólogo, então, que tem desenvolvido a teologia mística. Então, na PUC do Chile, tá? Tu pode procurar ali, eles têm um centro de Edith Stein, Juan Francisco Panidia, com 2 L's, tá? E também, depois, na Universidade de la Mística de Ávila, inclusive eles têm cursos online. Né? Na CITES, né, chamada CITES, a Universidade de la Mística de Ávila, eles têm uma cátedra em Edith Stein, uma cátedra em João da Cruz, em Teresa. Então, lá eles têm desenvolvido um conhecimento, eles têm muitos livros, e boa parte, assim, a gente consegue adquirir por aqui também, tá? Os carmelitas, de um modo geral, também têm esses materiais desses pensadores, né? Tá? Mas eu te diria, assim, que são caminhos que eu conheço e que são esses caminhos eu sei que são seguros, né? Porque também tem muita coisa, vocês sabem que hoje cada um faz o que quer com a informação que lhe chega, né? Mas esses caminhos eu sei que são seguros, tá? Mas eu concordo contigo, nós precisamos ampliar a teologia espiritual, a teologia mística. Né? Muito bem, muito obrigado, professora. Nós estamos indo para o fim, está muito bom. A minha perguntinha é simples, é assim, Edith Stein, como autora, pensadora, mártir, ela não serve para uma teologia apressada, para uma filosofia muito apressada. Então, o caminho que ela fez é um testemunho da obra também. Ela parece que não serve para os nossos dias um pouco assim,
porque nós temos muita pressa. Pressa na teologia, pressa na pastoral, pressa na reforma das questões sociais, e por isso eu não sei que sensação você tem, porque é por isso essa grande mulher também não serve para o feminismo contemporâneo. Exato. E aí ou eu estou interpretando errado. Não, eu sinto a densidade de Edith Stein. Assim, eu fiz, quando eu comecei a lê-la, eu li a obra completa dela. Mas eu fiz aquela leitura, assim, drone, sabe, gente? Tipo assim, deixa eu primeiro me ambientar. Quem é, o que tem aqui? Depois eu fui canalizando e pegando obras, assim, que foi o que eu me tornei mais especialista. E mesmo assim, eu tive que reler muitas vezes, porque há uma densidade em Stein, ela não é uma pensadora de rápido entendimento. Nem a fenomenologia e nem a leitura que ela faz e o que ela desenvolve. Então, eu digo assim, quem quer mergulhar em Stein para ser criterioso e respeitável com a autora, não pode essa velocidade, não. E uma outra coisa que eu noto é que estudar Stein é muito mais eficaz, eficiente em grupo, né? Grupos de pesquisa, mesmo que sejam de outros espaços. Eu integro grupo de pesquisa de outras universidades, inclusive de outros lugares, digitalmente, né? Porque eu vejo assim a necessidade de uma partilha de entendimento por diversas áreas, assim como ela, sabe? Porque às vezes a gente tentando também só, vou assistir um vídeo de alguém, tá, legal, nos dá luzes, mas estudar exegese dos termos alemães, o que é I feeling, né? Que ela fala de empatia, I feeling. Körper, que é corpóreo, matéria, Leib, corpo vivo, inteiro, posicionado no mundo. Então, todos esses detalhes, assim, é muito legal quando a gente também discute em grupo, não é? Mas eu concordo, não... eu acho que João Paulo II tem uma frase que eu gosto demais, que é assim, a resposta para a superficialidade é a profundidade. E eu acho que ela traz uma profundidade para esses tempos tão superficiais aqui. Mas tem que se desafiar, né? Muito obrigado.